Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora para mais um vídeo de fechamento diário. Hoje um pouquinho mais tarde, já fecharam aqui todos os ativos menos os futuros, então vamos lá para a gente não ficar atrasado, tá galera? Olha só, índice abriu sempre aqui, né? Sempre respeitando os pontos traçados aí da abertura semanal. Ficou dançando aqui entre suportes e resistências, rompendo, indo e vindo, né? Parou ali no 102.517 e começou a devolver. Aí tivemos a notícia da Renda Brasil e da CPMF, do pronunciamento do Bolsonaro. Já fiz vídeo sobre isso, então procura lá no canal hoje, tá? E aí o índice foi lá e teve um baque, o mercado financeiro como um todo, tá bom? E aí a gente teve uma queda aqui de 1.300 pontos e voltamos aqui 50% como sempre, né? Por volta, nunca é exato, sempre é por volta. E aí parece que o mercado financeiro foi lá e decidiu derrubar mais um pouco. Chegamos a bater 99,423, ele parou ali em cima desse suportão que foi traçado no domingo, tá na abertura semanal. Se você não viu o vídeo da abertura semanal, corre lá que ainda dá tempo e pode ser relevante para vocês, tá bom? E aí, agora tá dando uma recuperada. Seria interessante se ele fechasse ali no 101,047 para indicar uma recuperação, tá? No que ele tá fazendo aqui, não tem nada de indicativo aqui, talvez um rompimento de uma LTA. E aí pode ser que ele feche aqui no 100,292 ou talvez até abaixo, tá bom? Lembrando que se você faz day trade, refaça os estudos no seu gráfico toda noite antes de dormir ou de manhã antes de começar a operação para você ter o seu gráfico bem atualizado, tá bom? O nosso dólar aqui fez um movimento inverso, ele abriu, ficou bem enrolado. Eu fiquei preso numa operação no dólar, por exemplo, por 3 horas, tá? E aí depois ele tomou uma decisão, consegui sair muito bem, né? Eu odeio operações longas desse jeito, mas tem dia que não tem jeito, né? E aí ele ficou respeitando também os pontos traçados aqui, ó, 5564, buscou 5605 lá em cima. E aí buscou 5634 e agora repicou para 5594 e tá aí nessa zona aqui de cima, acima do 5594,19. Vamos ver se ele consegue perder um pouquinho de força aí ou se ele vai continuar forte lá no alto. Isso é ruim para nós, tá? Dólar alto é ruim para todo mundo. Para quem é trader consegue pegar dinheiro de qualquer jeito, mas para quem é holder, investidor de longo prazo, médio prazo, isso é um pouquinho ruim, tá bom? Então, novamente, se você faz day trade, refaça seus estudos porque você tem pontos relevantes aqui, ó, do dia anterior, por exemplo, que são relevantes para você amanhã e nos dias seguintes. Olha só, estou traçando alguns aqui, mas façam o estudo aí vocês mesmos, tá? Inclusive, vou ver se eu adiciono no meu curso que eu estou desenvolvendo, que provavelmente vai ficar pronto em outubro, final de setembro, começo de outubro, uma aula de como fazer um estudo gráfico, tá? Porque eu não tinha pensado nisso, né? Óbvio, vou ensinar todas as técnicas e todos os fundamentos, mas uma aula dando dicas de fazer estudos gráficos, muito bem pensado, tá? Então vamos dar sequência aqui no nosso fechamento diário. O IBR3, né? Deixando aí o ansioso, o sardinha ansioso, louco da cabeça, né? Vamos dar uma olhada aqui. Abriu no 7 não, buscou um 71, abriu aqui no 168, e aí foi um pouquinho afetado sim pelas notícias do Bolsonaro. Parou ali no 163, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual que foi a mínima. 163 exatamente. E aí retomou fechando no 167, mostrando força e recuperando o suportão aqui do 66. Tá? Se você viu o vídeo que eu acabei de postar antes do fechamento diário de OIBR3 e médias móveis, você já viu que a gente já tinha um outro suportão aqui no 63 traçado lá de trás. Então era uma zona de parada do preço também, tá? Dava para ver aqui e aqui também, e talvez até nesse spike aqui que o preço deu, tá? Então o gráfico te mostra tudo, é só você estudar e saber analisar. Fora isso, a gente tem aqui uma tendência de baixa, né? Que pode ser desse jeito e pode ser aqui desse jeito também, que seria melhor ainda, que daí ele vai estar usando a LTB como suporte, agora vai lá romper essa outra LTB e os próximos dias se valorizar. Tá? Fora isso, estou tranquilo, pode voltar aqui para um 60, pode voltar para um 51. Eu estou tranquilo esperando a AGC, porque eu sei que é a AGC que vai determinar o rumo da Oi aqui pra gente, tá? E o IBR4, mesma coisa, abriu, deu uma subida, aí rompeu a segunda linha do Fibonacci, buscou 2,29 e o 2,29 segurou ela, ou seja, o 2,29 foi o 1,63 da IBR3, e agora vamos ver se ela dá recuperada e volta para a segunda linha do Fibonacci nos próximos dias, tá bom? Galera, antes de ir para a IRBR3, gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse fechamento diário com todo mundo, porque tem bastante conteúdo gratuito aqui de análise gráfica e acho que agrega muito para vocês
E se vocês compartilharem com todo mundo que você acha que gostaria de estudar análise gráfica, também vai fortalecer o canal, tá bom? E a RBR3, galera, olha a RBR3 que ela fez hoje. Abriu em cima da LTA, que eu tinha traçado aí de uns dias atrás. Deixa eu atualizar esse retângulo que vai ser relevante pra gente. E aí, com certeza, a RBR3 foi afetada pela queda do índice hoje, de uma forma bem brusca, e foi lá buscar o 767, como eu falei que ela poderia fazer. Tá, aqui que a gente pode esperar para ela agora? Simples, galera. Ou ele vai fazer, ele deve fazer um repique aqui, 50% buscando os R$ 8 de novo, e aí ele vai se decidir se ele continua subindo ou se ele vai dar uma descontada de novo na ação. E aí, se ele resolver dar uma descontada e perder o 767, a gente vai lá para os R$ 7, muito provavelmente de novo. Tá bom? Então, não é garantias, nada que eu tô falando aqui nesse vídeo é garantias ou recomendações, mas é o que provavelmente vai acontecer na IRBR3, tá? Olha como ele ficou embaixo da LTA de forma bem minuciosa, né? E aí foi buscar o 767, fechou ali quase na mínima. Hoje ainda tem aftermarket da IRBR3, então tem que ver o que vai acontecer com ela no after, tá? JHSF também abriu, buscou aqui o 790, que é o fundo do retângulo, tá bom? De topo 8,29, sempre falo aqui. E aí deu uma explodida para baixo, tá? Uma lua inversa. Foi até o centro da Terra aqui. Uma queda aqui de intraday chegou a andar 8,55% e aí fechou embaixo da LTB, tá? Essa LTB que havia sido rompida ontem, ele voltou para essa LTB. Vamos ver se ela vai continuar relevante ou não, tá bom? Sem novidades aqui na JHSF, tirando essa descontada absurda na ação. Pode ser que ele busque esse 7,5 aqui embaixo, tem que ficar de olho nisso. Tá? E aí, se você faz day trade, lembrando para ações, que eu não recomendo, tá? Day trade para ações eu acho muito arriscado, muito engessado, renove seus estudos no gráfico, beleza? Ciel 3, galera, olha só Ciel 3, sempre meio morta, sem decisão, né? Subiu os últimos dias, ontem e hoje, fez uma tendência de baixa aqui, bem bonitinha uma LTB aqui, e aí parou nesses suportes 4,80, 4,75 e 4,72. Se ele perdesse 4,72, aí, meu amigo, estaremos em um novo patamar de caída do preço. Vou até deixar marcado aqui, ó, olhando bem de longe, um 4,68 talvez. Não, está muito perto, né? Vamos pegar um próximo alvo aqui. Deixar esse 4,68 marcado aí. Vamos falar que ele vai vir aqui, ó, pro 4,59, tá? E aí vai ser uma bela de uma desvalorização. E aí, se perder 4,59, já não tem mais chão aí essa ação. Vai ficar bem feio para ela, tá? Mas tem vários pontos aqui que, se perder, a gente pode marcar aqui no gráfico. Fora isso, vamos deixar esses marcados aí. Olha só, ele já até tocou no 468, tá? Não tinha me tocado nisso daí. Eu vou deixar em verde pra gente dar aquela diferenciada para ver se ele busca esses pontos que eu marquei agora, tá bom? Ciel, sem muitas esperanças. Gafisa, forte e alta na abertura e devolveu tudo junto com o índice à tarde. Parou numa LTA e tá naquele funil de LTA LTB. Vamos ver para qual lado que ele estoura nos próximos dias / semanas, tá? Seria interessante ele respeitar essa LTA e buscar o 5,41 de novo, pelo menos, para dar uma respirada na ação. Fora isso, ele pode repicar aqui para o 4,67, que a longo prazo, apesar de ele já ter repicado aqui, faria algum sentido, tá? Então, tracei até errado aqui, peraí. Ele pode ter ido buscar o 467 e aí continuar subindo, tá? Então tem que ter paciência, tem que esperar para entender para qual lado que ele vai. Ah, pode ser uma boa compra aqui no toque dessa LTA? Pode, porque ele pode buscar aqui a LTB e você vai ganhar um lucrinho aqui que seja mais ou menos aqui, ó, uns 7%, talvez uns 6,5%. Não é recomendação, tá? VVAR 3 na tela, abriu forte, coloquei minha saída nela ali no 21,39 e aí chegou no 21,15 e não quis buscar minha saída e deu uma derretida, tá? Como eu não opero com stop em ações, estou tranquilo e posicionado e ainda no lucro, tá? Buscou o 20, parou no 20 como suporte muito forte junto com a caída do índice, tanto aqui quanto aqui, e aí deixou mais ou menos um martelo, um spinning top aqui, e aí deu uma subidinha, fechou no 20,29, tá? Então foi um dia negativo para a nossa VVAR. Felizmente, um volume aqui de 2,14 bilhões, ó. Mexeu bastante volume hoje essa ação. Deve ter sido um dos maiores da bolsa, se não o maior. O que a gente tem que esperar dela? Ó, olha só, galera. Ó, presta atenção. O que a gente tem que esperar dela? Que ele já retocou aqui como suporte essa LTB.
e agora ele deve subir novamente. Amanhã, com o índice dando uma respirada, com boas notícias de preferência, a Vevar deve dar uma bela esticada para cima, tá bom? Tem bastante manipulação de preço aqui ainda, bastante indecisão econômica no Brasil devido ao nosso desgoverno, tá? Independentemente de lados, não estou falando de em todas as esferas, no caso, né? Então fica difícil mesmo para o holder, mas tem que ter paciência e foco no longo prazo. Tá bom? Cogna surpreendeu hoje, mesmo caindo. Ela perdeu aqui os 6,20 e eu achei que ela fosse retomar aqui o canal de baixa. Porém, ela fechou acima aqui, ó. Tá? Então ela fez que ia, não foi, voltou e está acima do canal de baixa ainda. Então a gente pode esperar um pouco de valorização para ela nos próximos dias, tá? É garantido? Não é garantido, tá? Ainda tá numa LTB aqui, que dá para traçar mais ou menos assim, ó. Tá? Então cuidado, que pode ser um canal do canal, tá? Pode ser um segundo canal aqui. A gente pode até fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Opa, o que eu fiz? Aqui, ó. E aí, ver se faz sentido. Faz um pouco, mas, bom, vou deixar aí traçada para a gente observar nos próximos dias, tá bom? É uma LTB paralela, então acaba sendo um outro canal de baixa. Banco Pan, nossa senhora, o Banco Pan derreteu, hein? Abriu, buscou a LTB como resistência, não aguentou nem na LTA, usou a LTA como resistência também, deu uma desvalorizada absurda antes do índice cair forte, e aí ficou aqui por baixo mesmo, não conseguiu renovar topo. Temos topos e fundos descendentes, tá? Então, fiquem ligados nisso. O ideal seria ele tocar 8,29 para dar uma compra legal, bem descontada. Não é recomendação, é só uma análise gráfica, tá bom? Sabesp, vamos dar uma olhada em Sabesp. Nossa, Sabesp foi embora, hein, galera? Tocou na LTB ontem, tocou na LTA, acho que até comentei ontem que ele ia brigar nesse funil. De fato, ele brigou aqui em cima da LTA e escolheu um lado para ir, que foi o cemitério, né? Desvalorizou aqui 4,65%. Puta que pariu, hein? Tristeza. Mas enfim, repicou no final uns 25% aqui, mais ou menos isso. E aí tá sem norte essa ação aqui, hein? Entrou numa região de acumulação. Interessante a gente dar uma renovada nesse estudo em breve, tá? Por enquanto não é legal comprar, ou talvez seja, né? Vai que está numa promoção. Faça seus estudos e veja se vale a pena para você, tá bom? Provavelmente ele vai buscar LTB aqui novamente em algum momento nas próximas semanas ou dias. E aí você pode chegar a ter uma valorização de 1, 2% aí, se romper a LTB, aí ele buscar a LTA como resistência e aí sim você pode ter uma valorização um pouquinho maior do seu capital. Novamente não é recomendação. Gerdau abriu forte, rompendo a LTB e voltou na mesma força. Lembra o que eu falo? Tudo que sobe forte volta forte e às vezes volta sem freio, que é o caso da Gerdau, mas é lógico que o índice influenciou a Gerdau aqui nesse caso. Deixou um baita candle de reversão aqui, ó, um doji lá em cima e aí foi devolveu tudo que subiu em dobro praticamente, né? Não precisa nem ver percentual, dá só batendo o olho e dá pra ver. E no final do dia ele deu uma corrigidinha, fechou quase no 0 a 0, se você analisar que fechou aqui. Depois fechou aqui e esse movimento todo foi quase no 0 a 0, tá bom? Então Gerdau, sem novidades. Deixa eu abrir aqui. Acho que ele já começou o aftermarket agora, tá? Então não achem que o preço tá louco. Ele está começando aftermarket. A gente tem aqui uma LTB, ó. Olha que legal, uma LTB aqui. Você pode falar que a gente tem um canalzinho, tá? Então façam seus estudos em Gerdau, que tem um canalzinho de baixa formando aí, dentro de uma tendência de alta maior. Então, muito provavelmente esse canal de baixa vai ser rompido para cima em breve. Mas não é certeza, tá bom? Lembre-se disso. A análise gráfica não te prevê o futuro, ela te dá previsibilidade, diferente. E vem 3 abriu forte, foi lá naquele nosso zona de acumulação do 13,63 com topo 13,77, não aguentou de novo, né? Infelizmente, e aí devolveu tudo, rompeu fundos dos dias anteriores. Para quem faz estudo de análise gráfica, viu esse rompimento acontecer e ficou feliz. Por que diminuiu uma bolinha aqui? Aí, agora sim. E aí, deu aquela derretida de novo e voltou corrigindo um pouquinho da queda, tá? Então, se você parar para analisar, 2,82, 50% da queda mais ou menos, tá? Que ele corrigiu. Então, sempre nesse 50% é um bom indicador para você. Banco BMG, vamos dar uma olhada aqui, abriu forte, tocou
LTA, achamos que ele iria voltar para LTA, mas o que aconteceu? Ele seguiu o índice como todas as outras ações, muito provavelmente todas que eu vou ver aqui ainda serão mais ou menos esse movimento, tá? E aí tocou nessa LTB como suporte, fez que ia, antes aqui ele fez que ia romper, não rompeu, 5,12 segurou ele também, ele voltou para 5,17, efeito mola, né? Ele veio, esticou, voltou, aí voltou mais um pouco por causa do efeito mola na ação, e aí fechou lá no 5,12, querendo voltar para a LTB. Vamos torcer para que não volte. A gente teve uma alta bem legal ontem, e agora ele teve uma entrega muito forte aqui, de mais de 50%, tá? Se você pensar 5,14, 2,15 é mais de 50% de correção. Bora que falta bastante ação ainda. Magalu 3, galera. É a ação que é além do seu tempo. É tipo uma Oi ou uma IRB. Às vezes eles não seguem o índice, tá? Foi forte, alta aqui de quase 4%. Devolveu quase tudo. Quase zerou aqui o intraday. E aí no final fechou com uma alta interessante, né, no intraday de mais ou menos 2,5, tá? E no interday também mais ou menos 2,5, ele arredondei para cima de uma forma grosseira. Tá em cima da LTA, rompeu as LTBs, então agora é de olho nessa LTA verde aqui, tá bom? Essa aqui eu vou até deletar. Essa outra aqui eu vou deixar aí, que pode ser um bom ponto de observação do preço em breve, tá bom? Vou tomar uma água aqui, porque estou falando muito hoje. Olha só, Embraer, galera. Abriu igual todos os outros ativos que eu falei que ia fazer igual, né? Abriu em forte alta. Aí fez que ia voltar para LTA, para eu ficar feliz de manhã, e aí devolveu tudo agora à tarde, tá? E eu sigo posicionado em Embraer a longo prazo. Caso ele batesse ali uns 8,50, eu já pensaria em zerar minha posição, tá? Mas ele voltou bastante, então sigo posicionado pensando em fazer novos aportes aqui em Embraer. Voltou para esse retângulo de acumulação que é 7,39 com fundo no 679. Então tem chão para cair. Vou tirar esta LTB e esta LTB porque já não faz mais sentido e vou traçar mais ou menos essa aqui não, vou traçar essa aqui, ó, para ficar de olho para os próximos dias. Fora essa, deixa eu ver se tem mais alguma LTB que faz sentido. Não tem, tá? Não tem. No máximo, agora é esperar. Tá bom? A ação já está bem descontada. Rumo, né? Rail 3 abriu e só caiu. E no final se segurou no 22,20. Fez meio que um oco invertido aqui, né? Pode ser que ela dê uma valorizada legal amanhã. Tá? Oco é ombro, cabeça e ombro. E aí tem aquele neckline aqui que a galera gosta. Na verdade, nada mais é. Já fiz vídeo no canal sobre isso. Fundo, fundo e fundo. Aí a gente tem um fundo mais alto que o fundo anterior, entrando numa tendência de alta, e por isso que ele começa a renovar a tendência de alta. E aí ele vai querer renovar topo também, por isso que a ação continua subindo. Aí ele volta, renova fundo e ele vai lá e renova topo, tá? Sem novidades, o Rail 3, uma queda bem expressiva hoje, tá bom? Lelis 3, depois de tanta subida, finalmente deu uma bela caída junto com o índice e brigou bastante nesse 5,80 aqui. Mas está em alta ainda, está em tendência de alta. Não renovou fundos relevantes aqui no macro. Olha só, ele só renovou um fundo paralelo. E aí a gente tem uma tendência de alta nessa LTA aqui, tá bom? Então, sem novidades para Lelis, ainda está bem descontada. Pode dar bons lucros para quem for o corajoso de entrar nela. Eu não sou, pelo menos não ainda, tá bom? Bradesco na tela despencou igualzinho o índice hoje. Não igual, mas de forma parecida, tá? E aí tá lá embaixo no 20,70, devolvendo toda a alta que ele fez aqui de gap, fechando o gap. Então pode ser que agora, após o fechamento do gap, ele dê uma subida agora relevante, buscando aqui esses pontos de resistência marcados, que são o fundo desse retângulo 21,34 com o topo no 22,44 e esse 21,68 com topo no 22,08, tá bom? Azul 4 igual Embraer, fez que ia, tocou LTB para romper, não foi e buscou 21,44, brigou e ficou em cima dele. Nem chegou a tocar a LTA que está lá embaixo, tá bom? Então as aéreas não voaram hoje, tá? As aéreas caíram, o avião caiu, né, galera? Sinqia, vamos esticar aqui este retângulo 25,13, tá? Abriu forte alta igual a Embraer,
buscou uma LTB, buscou LTA, brigou bastante aqui na LTA e no topo do retângulo 2514, não aguentou, foi buscar o 2471 aqui fundo do retângulo e no final do dia deu uma bela alta, né? E no final ele acho que ele até chegou, quase positivou, hein? Então quase foi 0 a 0 na verdade, quase fechou 0 a 0 buscando a LTA como resistência. Ideal seria ele retomar essa LTA e romper a LTB aqui com o tempo, fazendo uma tendência de alta, tá bom? HGTX3, olha só, galera, abriu, buscou uma alta, não conseguiu, voltou um pouquinho, aí fez a alta forte, fez que ia romper esse 1860 aqui em cima, que é uma resistência interessante para a ação, tá? Se a gente olhar aqui, tá bem descontada a ação ainda, tipo Lelis 3, mas nem tanto. Aí deu uma bela derretida aqui junto com o índice, fez um candlezão meio confuso de reversão aqui e parou no 17,84, o topo aqui deste candle mais ou menos. Tá? Sem novidades, HGTX3, apesar de continuar numa tendência de alta, tá bem descontada ainda, pode ser que dê boas entradas aí em breve. Tá? Aí fica a seu critério se você espera ela tocar esta LTA aqui, essa aqui, ou se você começa a acreditar em uma nova LTA aqui, ou até uma mais íngreme. Mas lembrando, quanto mais íngreme a LTA, mais chance você tem de comprar e ela ser rompida e você ficar com o capital preso, se você não souber o que você está fazendo, lógico. Marfrig abriu, caiu, né? Fez uma forte alta, caiu. A gente tem aqui esse topo do retângulo 1795, fundo 1676, zona de acumulação. Buscou uma LTA, tá? E aí furou o topo desse retângulo. E está fazendo um pullback para ele, deve subir nos próximos dias, não conseguiu renovar topo, tá? Mas de certa forma renovou fundo mais alto aqui. Vamos ver se ele se confirma numa renovação de topo. Nessas horas a gente precisa de uma renovação de topo para confirmar a tendência, tá? BIF 3 também desceu forte, parou no 1308 e aí subiu forte, tá embaixo da LTB ainda. O ideal seria romper essa LTB e até buscar essa LTA aqui em cima, tá? Fora isso, a gente tem a zona de acumulação aqui do 12,84 até o 12,76. Vamos deixar marcado aí. Vai que a ação derrete nos próximos dias, é um bom ponto de parada, tá? JBS só caiu, tendência de baixa clara, né? Topo, fundo, topo, menor, fundo, menor, topo, menor, deve renovar fundo menor amanhã, ou ele para aqui e quebra a tendência de baixa que está vindo aqui desde ontem, se você parar para dar uma analisada, tá? Ele pode estar até quebrando já essa tendência de baixa, se você encarar essa LTB como o que mais importa, tá? Ambev 3 abriu forte alta e aí também devolveu igual o índice. E no fim ele buscou aqui a mínima da abertura como resistência e fechou abaixo dela no 12,62. Tendência de baixa intraday e também no macro aqui, uma tendência de baixa. Rompeu a LTA no mais macro ainda, então a ação não está muito legal. Deve buscar o 12,28. Vamos ficar de olho nisso, tá bom? Banco do Brasil, nosso inscrito Gustavo, acho que é GT84, o nick dele gosta bastante do Banco do Brasil. Sempre analisamos aqui no fechamento diário, tá? Abriu tentando subir, não aguentou e aí rompeu aqui o 33 com fundo no 32,88 e tá embaixo aqui, foi e não voltou mais, hein? Ficou bem feio o Banco do Brasil, tá? Então cuidado aí, pode buscar o fundo aqui do retângulo 31,73, lembrando que a gente vai ter um ponto de parada 31,90, tá bom? Petri 4 abriu e despencou, tocou no 22,87 para dar um beijo ali e foi embora. Rompeu 22,55, teve até uma briga aqui, ó, dá para ver que teve briga, candles fazendo uma correção, e aí buscou LTA, tocou LTA e respeitou. O que a gente tem que esperar agora num toque de LTA? Este movimento aqui, lógico, de forma macro, não é de uma vez, tá? Mas é interessante renovar topo, ou senão ele perde a LTA e busca níveis aqui para baixo. A gente tem aqui o topo 23,50, porém com fundo 18,71. Então pode ser que ele busque o 18,71. SLCE3, lógico, né? O que eu falei da Petro agora é para longo prazo, tá? SLCE3 bem lateral, apesar de tendência de queda. Mas hoje foi um dia 90% lateral, apesar da quedinha aqui que teve. Tá sem novidades para SLCE3. TIMP3 abriu, tentou romper o 14,81 duas vezes, não conseguiu, parou aqui no suporte do dia anterior, então por isso que eu sempre falo,
estude os gráficos do dia anterior ou do dia atual, depende da perspectiva, lógico, né? Se for de noite é do dia atual, se for amanhã de manhã, do dia anterior. E aí rompeu o 1464 e ficou brigando em cima do 1464 para tentar recuperar, não conseguiu e buscou novos patamares aqui embaixo de suporte. Bem feio a nossa empresa TIMP 3, tá? Domo, olha só, o finalzinho do Domo deu uma surpreendida, hein? Ficou aqui dançando no 1,24, com certeza a queda do índice influenciou na Domo também, mas no final ela mostrou que está com um pouquinho de força compradora e fez esse 1,27 aí. Fora isso, o que a gente tem aqui na Domo? A gente pode marcar aqui, ó, uma leve LTB, tá? Então vou até deixar marcado aqui. Sei que alguns inscritos gostam da Domo, inclusive a Júlia França, fã número 1 de ações igual a Domo, né, Júlia? Mas cada um, né? Eu corro dessas ações aqui que já me trouxeram muita dor de cabeça. Porém, tem uma LTB aqui, e se romper essa LTB agora nesse funil de retângulo, triângulo, retângulo aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, retângulo, tá vendo? Tem um grau de 90 graus aqui, coisa de matemático. Agora, se romper, ele vai dar uma subida legal. Se romper para baixo, aí lascou, hein, galera? Aí vai lá pro 1,11 muito provavelmente, tá? Fora que tem alguns pontos aqui de suporte que a gente pode considerar aqui embaixo. 1,20, 1,21 também, parada do preço, 1,19 e o 1,16. Então, uma briga aí do 1,21 até 1,16 na Domo Energia. E TASA 4 buscou a LTA como resistência, rompeu a LTB após tocar como suporte de forma bem abrupta, tocou a LTB como resistência e mostrou que voltou para a LTB, fechando abaixo dela após um novo toque. Tá? Então, ficou feio para a Itasa 4. Vou atualizar aqui o nosso retângulo para a direita, 10,59, né? Se eu não mudei, peraí, acho que eu tive a impressão que eu mudei. Não, 10,59 mesmo. Então, vou jogar ele para frente com um fundo no 985, que vai ser uma resistência da Itasa 4 no futuro, muito provavelmente, tá? Esse foi o fechamento diário, galera, ficou bem longo, tá sempre bem longo, bastante informação para vocês, então valorizem, tá? Nosso índice tá ali no 100 e 500, ele não tá com cara de que vai pro 101,047, até quase já são 6 horas, e o dólar também ganhou um pouquinho de força no dia de hoje. No último minuto, os nossos ativos futuros sempre dão uma forcinha para um dos lados, então tem que ficar de olho nisso aí também. Galera, esse foi o vídeo. Falei bastante. Eu vou fazer o vídeo respondendo comentários então vou falar mais ainda. Então eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilha e me siga nas redes sociais. Lembrando que você é o responsável por ajudar o canal a crescer, compartilhando o vídeo e sempre agregando aí. Tá bom? Um abraço, tamo junto.